CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus nos fortaleça, nos oriente, para que nós possamos absorver todos os ensinamentos advindo hoje dos nossos estudos. Nosso expositor hoje é o nosso querido irmão Alexandre Bulhões. Ou ele deve estar na casa, ou deve estar chegando, mas até nós terminarmos aqui nossos avisos, provavelmente ele chegará. Que ele falará para nós do Livro dos Espíritos, a questão 585, a questão 613. Nosso querido irmão Luiz Rocha vai falar para nós, no apoio ao passe, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 7 e 8. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Bem, encarnado, não. Desencarnado, temos certeza que existem muitos que vieram aqui para buscar também esse aprendizado e essas orientações que a Casa Espírita oferece aos nossos queridos irmãos. Que muitas das vezes nós pensamos que morremos, acabou. Na realidade, continuamos tanto quanto somos aqui. Muitas das vezes mesmo até melhor. Então, nós viemos aqui sempre buscar reforço para nos melhorarmos. Temos na nossa casa também cursos que vai do livro que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, Céu e Inferno, além das obras de André Luiz, Dona Ivone do Amaral Pereira. Quer dizer, temos curso para todos que aqui comparecem. É só chegar, falar com o nosso diretor, que é o Newton, que ele, através da mediunidade dos diretores, dirá para nós qual o curso necessário para nós iniciarmos os nossos estudos na casa. Temos também aqui aos sábados a nossa obra social, Antônio de Aquino. Obra social que se estende até a evangelização também dos jovens. Que a evangelização dos jovens é, vamos dizer assim, o máximo que a doutrina espírita pede para cada um de nós, evangelizar os jovens, que na realidade estamos investindo na moralidade do país, da sociedade do amanhã. Então, quando virmos a casa, se possível, trazer os nossos jovens para que eles possam ir adentrando dentro da doutrina espírita. Eu tenho experiência que eu tenho 5 filhos e todos eles foram evangelizados na doutrina. E hoje a gente vê o resultado daquela presença deles, né, junto às tias e aos tios na orientação espírita. Temos também a nossa livraria, que está sempre ali com livros, bons livros, oferecendo para cada um de nós. Se não tem dinheiro, é só falar com o nosso irmão que ali fica, que ele dará um jeito. Paga tanto por semana, mas a meta da doutrina espírita é trazer para cada um de nós a orientação o conteúdo da doutrina. Nós temos também o nosso atendimento fraterno. Porventura, aqueles que querem o atendimento fraterno, é só permanecer na cadeira no final dos nossos estudos, que comparecerá um médium para ali conversar com o irmão e orientá-lo. Quanto à nossa obra social, nós também sempre pedimos àqueles que têm condições, quando for fazer a compra, ver um produto não perecível para trazer à casa. Coisa simples, litro de óleo, um farináceo, coisa que seja útil a uma cesta básica, que as donas de casa bem sabem quais são as primeiras necessidades. Então, é só trazer aqui para nós e será bem recebido pelos nossos queridos irmãos. Assim sendo, nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo para nós iniciarmos a nossa tarefa, que é o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, item 7, os sacrifícios mais agradáveis a Deus.
que nos diz assim: 7. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, então vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferta. Isso está em Mateus capítulo 23 e 24. E o comentário do nosso irmão Kardec nos diz, item 8. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferta ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio sentimento, que antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros e que, se cometeu um erro com um de seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com os usos daquela época. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício, mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por estas palavras: deixai vossa oferenda aos pés do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vossos irmãos, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Assim sendo, vamos elevar o nosso pensamento aos nossos benfeitores, em primeiro lugar aos nossos guias espirituais, por mais uma vez terem conseguido nos trazer aqui para assistirmos essa tarefa de amor, para trazer-nos aqui também para que nós possamos, através desses conhecimentos, mudando aos poucos, paulatinamente, o nosso procedimento de vida diante de nós e diante do próximo. Mas para isso nós pedimos humildemente aos nossos queridos irmãos protetores da casa que fortaleça cada um de nós, para que nós possamos prosseguir sempre com os pés firmes no propósito da doutrina espírita, conforme nos diz o Evangelho. E assim, na certeza do atendimento que estamos tendo por esses nossos queridos benfeitores, pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por iniciado a nosso estudo da reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Assim sendo, então, nós vamos ler 3 questões do Livro dos Espíritos, que é o nosso estudo de hoje, que fala sobre os 3 reinos, que é o capítulo 11. O primeiro é os minerais e as plantas, a questão 585, que nos diz: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Para alguns, a espécie humana constitui uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Resposta: todas elas são boas, dependendo do ponto de vista material. Só há seres orgânicos e inorgânicos do ponto de vista moral. Há, evidentemente, 4 graus. E a nossa questão 592 nos fala assim, tendo como título Os Animais e o Homem. Pergunta:
Se compararmos o homem e os animais, sob o ponto de vista da inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação entre esses, pois certos animais têm, sobre esse aspecto, uma superioridade notória sobre alguns homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Resposta. Sobre este ponto, vossos filósofos não estão absolutamente de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Então, estão todos enganados. O homem é um ser à parte que algumas vezes desce muito baixo ou que pode elevar-se muito alto. E, finalmente, a questão 613, que fala para nós sobre a metempsicose, que nos diz assim: por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Resposta. Este sentimento intuitivo encontra-se nesta crença como em muitas outras. Porém, como a maioria de suas ideias intuitivas, o homem o desnaturou. E assim passamos a palavra ao nosso querido irmão Alexandre de Belões, e que os nossos queridos patrões da casa o fortaleçam, o oriente, para que ele possa dinamizar-nos a todos nós, trazendo seus conhecimentos e seus estudos. Que Jesus te envolva, meu irmão. Alô? Agora sim. Bom dia a todos. Bem, encarnados, desencarnados, nossos irmãozinhos que estão nos assistindo virtualmente, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente pegar o gancho da leitura do nosso irmãozinho, eu gostaria de ler uma questão anterior, também do Livro dos Espíritos, mas lá do início, só para a gente entender uma questão muito importante de todo estudo sobre a doutrina espírita. Na verdade, de todo estudo sobre a doutrina de nosso irmãozinho Jesus. Lá na questão 78, que é lá na parte Origem e Natureza dos Espíritos, nosso irmão Kardec pergunta a respeito da formação, do princípio, né, dos espíritos, se eles são criados, se eles existem de todo sempre como Deus. Ele está tentando entender, né, pegando lá o início do entendimento da espiritualidade. E aí nossos irmãos respondem o seguinte, eu vou resumir, pegar só 2 trechinhos da resposta. Se não tivessem tido princípio, ou melhor, eles definem, sim, eles tiveram um princípio, eles foram criados. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Primeira coisa. Mas o mais importante dessa resposta é o seguinte, Deus há de ter sempre criado. Deus é o Criador de tudo. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. Aí é que está o mistério. Eles até dizem aqui, repito-te, né? Quer dizer, não é a primeira vez que eles dizem, a isso não nos é dado entender. Ou, a isso não lhes é dado entender e algumas coisas nem mesmo a nós. Quer dizer, os espíritos se colocando como aqueles que têm um conhecimento maior do que nós, espíritos encarnados, eles dizem, tem algumas coisas que vocês ainda não estão capacitados ao entendimento. Mas outras, nem mesmo nós, porque ainda carecemos também de evolução. E a gente fez questão de trazer essa questão, ou pelo menos essa reflexão, para deixar claro o seguinte, tem algumas coisas
que aqui, inclusive, na primeira resposta, na primeira questão que o nosso irmãozinho leu, que Kardec já coloca aí, e os espíritos aceitam muito humildemente e respondem com muita tranquilidade, os pensamentos diferentes que se tem a respeito da criação, a respeito dos reinos, a respeito da vida em si. Mas eles deixam claro também que há algumas coisas que nós só iremos realmente entender mais à frente. Por enquanto, é válido e necessário a nossa busca pelo conhecimento, mas nós precisamos respeitar isso. Se ficar naquela coisa de, eu não concordo, está errado, e esses conflitos de opiniões, muitas vezes causam conflitos mesmo, conflitos morais. Que isso? Não, nós apenas estamos ainda no processo de descobrimento. Então, é muito importante a gente entender essa parte, porque Kardec está buscando, Kardec como um professor, como um pesquisador, como um curioso que todo pesquisador ele está procurando entender como é essa questão da formação da vida, né, a diferença entre os seres, onde é que cada um se encaixa na natureza. Então ele começa a buscar até na ciência de então, no conhecimento científico de então, ele começa a buscar uma base e dessa base ele vai aos espíritos perguntar, o que está certo daqui? O que daqui nós estamos equivocados? E eles começam a indagar sobre a vida e sobre os espíritos, é lógico, né, para saber o seguinte, o que está se encaixando na verdade superior ou o que a gente está indo na outra direção, a gente ainda está perdido, patinando no conhecimento. Então, uma das primeiras coisas é com relação aos reinos. E eles respondem muito claramente, falam, olha, materialmente só existe reino orgânico e inorgânico. O que seriam os seres inorgânicos, né? E até separa assim, os seres inorgânicos. O que seriam os seres inorgânicos? Os minerais, água, ar. Por quê? Porque tem essa estrutura material, né? Essa estrutura inerte, essa matéria inerte, mas não tem vitalidade. Porque o que diferencia? Né? Os seres orgânicos são aqueles que nascem, crescem, procriam, vamos colocar assim, né? Dão sequência e morrem. Tem todo um ciclo de vida aí. Por mais simples que sejam ou mais complexos esses seres, existe esse ciclo. No caso dos seres inorgânicos, não. Né? Dos inorgânicos, estão as pedras. As pedras são as pedras. Elas se modificam, é verdade. Né? Se você acompanhar, por exemplo, uma pedra enorme no meio do rio, com o tempo essa pedra vai sendo desgastada. Mas não é porque a pedra está envelhecendo, está ficando desgastada, está morrendo. Não é isso. Né? Então é matéria, constituído de matéria inerte. Essa é a grande diferença. Mas eles deixam claro, no sentido da evolução moral, existe sim algumas diferenciações que estão corretas. E aí é curioso que eles mostram, ali eles demonstram a compreensão deles, né, pela nossa limitação no entendimento, e dizem, não, estão corretos. Né? Vocês estão corretos. Ainda não se encaixam completamente no entendimento. Uns acham que é uma coisa, outros acham que é outra, mas vocês estão corretos. Quer dizer, estamos seguindo naquele ponto comum lá na frente.
em que vamos desenvolvendo as nossas ideias, os nossos pensamentos, né, através das questões filosóficas, né, os debates e tudo mais, as descobertas que vão se fazendo de pouco em pouco, e aos pouquinhos nós vamos convergindo para aquele ponto de encontro lá na frente. Então, por enquanto, é isso, materialmente falando, orgânicos e inorgânicos. Moralmente falando, aí sim, há os minerais, há os vegetais, os animais, né? E entendemos assim, fomos ensinados no colégio, né, de que somos parte do reino animal, né? Mas existe aí uma diferenciação que foi criada depois como sendo o reino hominal, quer dizer, o reino dos homens, né? Porque existe uma diferença muito grande em relação às características, já que nós, além do corpo físico, desenvolvemos também a nossa mente, os nossos sentimentos, né? Os nossos conceitos. Porque não é só a questão da inteligência. A gente vê que os animais, né, os animais domésticos, por exemplo, que têm, de modo geral, uma vida curta em relação a nós, e todos nós, depois de uma certa idade, já tivemos 2, 3, 4 bichinhos, alguma coisa assim, a gente percebe que, com o tempo, os animais eles começaram a ficar mais inteligentes. Estão evoluindo também. Mas há uma diferença grande entre os homens e os animais. E aí, a gente vai para a questão... Eu vou ler aqui algumas questões, porque essa é uma das partes em que me parece que Kardec teve uma preocupação ainda maior, ele teve um cuidado com relação à doutrina, à codificação, um cuidado maravilhoso. Mas essa é uma das partes que, como entra muito em conflito com o conhecimento da própria ciência, né, ele teve um cuidado em ser muito minucioso, com certeza, obrigado, né? Muito minucioso, muito detalhado, muito criterioso na forma de apresentar as informações. Então, vamos lá. Aí ele pergunta o seguinte, olha, vamos aqui, né, filosofar um pouco. Ele está ali perguntando, falando, beleza, então a gente já sabe que os minerais, né, são inorgânicos, mas tem os orgânicos, e nós estamos juntos ali com os vegetais. Então, ele pergunta, tem as plantas consciência? E mais, na questão seguinte, experimentam sensações, as plantas sofrem. Tá? Porque muitas vezes, quem tem o cuidado, tem seu jardim, ou sua plantinha no vaso, alguma coisa, de repente, aí quebra uma folha, né, alguma coisa assim, fala assim, tadinha, né, a gente tem essa coisa, tadinha, não sei o que e tal, poxa, está machucada, a gente faz isso, né? Fala isso, né? Deu um corte, alguma coisa, desce uma seiva, machucou, isso. Então a gente passa para a planta também esses conceitos que nós temos em relação ao homem, em relação ao animal. Né? E aí ele pergunta, mas olha só, primeiro, a planta tem consciência da sua existência? Tem consciência de que está ali? Né? Tem consciência? E segundo, sentem dor? E eles dizem, não, pois não pensam. A pergunta, às vezes, a resposta, às vezes, dos espíritos, ela é tão direta que parece que a gente brinca dizendo que parece que, naquele momento, a gente tem a sensação de que Kardec deve ter pensado assim, caramba, não devia ter perguntado, né? Era óbvio, porque a resposta é tão direta, eles falam, não pensam, só tem vida orgânica. Então é só a matéria inerte dotada de vitalidade, porque está viva. Existe uma vitalidade, mas não existe o pensamento, não existe a consciência. Ok? E aí, com relação à dor, eles falam, recebem impressões físicas. Vejam, vamos dar um passo atrás. Reino mineral. Vamos
vamos pensar aqui, lá na pedra. A pedra, ela simplesmente está ali. Ela não apesar de sofrer influência do exterior, ela não recebe as impressões. Não há qualquer tipo de reação do organismo pedra, vamos colocar assim, né? Daquela pedra. Já o vegetal, ele recebe as impressões do exterior, tá? E até pode reagir, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, o girassol. Anoiteceu, o girassol, é curioso como as plantas elas se comportam, né? O girassol ele desce um pouco. Aí de repente está virado para cá, mas o sol vai nascer aqui. Quando o sol nasce, começa a surgir os primeiros raios, o girassol faz isso. Como te falar assim, opa, o sol, deixa eu ver, cadê o sol, cadê o sol? Ah, está ali, né? Como se o girassol fizesse isso. Né? Até dá a impressão de que está buscando, está procurando, está questionando, cadê o sol? Mas, na verdade, é puramente uma reação instintiva, não instintiva do pensamento, da consciência, mas do ser orgânico. Ele simplesmente recebe essa impressão exterior, no caso do sol, e ele reage, organicamente falando. Só. Então, eles deixam claro o seguinte, existe, né, uma reação... Existe receber a impressão do exterior e reagir a essa impressão. Tá? Mas não há pensamento aqui, não há consciência. Tá? São apenas percepções em relação à quebra de um galho, por exemplo. Né? O organismo ele reage. Como? Simples. Libera a seiva, né, para tapar aquele ferimento, vamos dizer assim, né, para tapar ali. É uma reação orgânica, mas não há um pensamento. Da mesma forma, quando nos ferimos, né, o nosso corpo reage. O sangue brota para fechar aquele ferimento. Essa é uma reação sem consciência. Tá? Eu sinto, mas o meu corpo reage independentemente de haver consciência ou não. Por exemplo, tem uma doença que eu não lembro agora o nome, em que a pessoa perde a sensibilidade. Se botar a mão na brasa, não está sentindo, não sente. Se levar um corte, não sente. Ela perde essa sensibilidade. Então, ela não tem consciência do que está acontecendo, mas o organismo reage. Tá? Então, é nesse nível que as plantas elas reagem sem consciência. E aí vem uma outra questão. E depende da vontade delas, as plantas, a força que as atrai umas para as outras, certo por quanto não pensam. Quer dizer, independe. É o caso, por exemplo, das plantas, né, que você... É um campo de girassóis. O que acontece? Todos os girassóis, eles reagem da mesma forma, como se estivessem num único balé, né? Aquela sincronia. Reagem da mesma forma buscando o sol. Né? Mas não existe pensamento aqui. Tá? Então, eles demonstram movimentos que parecem, né, falar assim, ó, vamos combinar, porque tem gente olhando aí, a gente vai para o pessoal filmar, a gente vai se movimentar, todo mundo em sincronia, beleza? Não, não é assim. Né? É simplesmente uma reação orgânica. E aí tem uma outra... nos mundos superiores, isso é muito interessante, né? Porque a gente tem essa curiosidade com relação a, assim, mas como é que é a vida em outros locais? Já foi dito
que o plano material é um reflexo do plano espiritual. É um reflexo do plano espiritual. Então, aquilo que se a gente quer saber como é no plano espiritual, é só a gente olhar ao nosso redor. Falar, Alexandre, mas tem essa maldade que tem lá? Depende do campo vibracional, né? Depende do planeta, depende da vibração do planeta, do orbe onde está aquela comunidade, onde está aquela população. Mas a questão é que a gente tem que entender que a vida, ou melhor, a interação dos vegetais, dos animais, dos homens, isso é feito em todo e qualquer orbe, em todo e qualquer planeta, como nós conhecemos e de outras formas também. Então, a questão é assim, que Kardec coloca e que muitas vezes alguns de nós colocam nosso animalzinho morreu. Será que nós vamos encontrar? Eles vão para onde? Vão para um céu dos animais? Vão ficar lá pulando, correndo, brincando? Como é que é isso, né? E Kardec, ele pergunta, falou, nos mundos superiores as plantas são de natureza mais perfeita, porque ele quer entender o seguinte: se existe uma caminhada evolucionária, se estamos aqui para evoluir, e daqui nós vamos para outros mundos, nós vamos voltar ao mundo espiritual, depois ao mundo material e ao mundo, mas sempre indo um degrau acima, e nós vamos evoluir, as plantas também evoluem. E logo depois ele questiona a respeito dos animais também. Então, as plantas evoluem e os nossos irmãos respondem, sim. Por quê? Porque em mundos mais adiantados, o que torna esses mundos mais adiantados? A forma como eles são constituídos, os espíritos que ali estão, que são espíritos mais evoluídos, e, portanto, a estrutura espiritual desses espíritos também está mais evoluída. E esqueci de tirar aqui o... Pronto. Está mais evoluída e ele quer saber, mas e o mundo em si? A terra, os vegetais, como é que é isso? É mais evoluído? E eles respondem sim, por causa da necessidade desse mundo, a necessidade desse plano vibracional, né? Então eles respondem aqui, deixa eu pegar aqui. Tudo na natureza é transição. E na pergunta na 591, onde ele questiona sobre as plantas mais perfeitas, como os outros seres, eles botam assim, tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais sempre animais e os homens sempre homens. Então eles deixam claro o seguinte, os vegetais, eles vão se aperfeiçoando sim, porque a natureza em si ela vai se aperfeiçoando, tudo ao redor de nós também vai se aperfeiçoando, né? Os animais eles vão se aperfeiçoando e os homens também vão se aperfeiçoando, tudo vai se aperfeiçoando. Mas, nessa resposta, eles já deixam claro o seguinte, planta é planta, animal é animal, e o homem é o homem. Tá? Então, aqui eles já deixam essa separação bem distinta, independentemente do grau de evolução, um é um, outro é o outro, e assim sempre será. E lá na 592, os animais e o homem, ele pergunta assim, se pelo que toca a inteligência, e Kardec, nossa, deve ter sido aqueles que tiveram oportunidade de conhecer e conversar, deve ter sido uma pessoa assim realmente espetacular. Porque o pensamento dele, lógico, que muito intuído pela espiritualidade, sem sombra de dúvida, né, era muito rico. E ele pergunta, se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem
e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre estes e aqueles, porquanto alguns animais mostram, sob certo aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Então ele fala assim, pô, eu tenho um animal, nossa, fala assim, eu vou te ensinar uma coisa, 2, 3 vezes, pronto, aprendeu. Tem gente que eu vou lá ensinar 10, 20, 50, 100 vezes e não aprende. E aí? Então ele quer saber, mas então o animal ele pode ser, né, tão inteligente ou mais inteligente do que o homem? Ele começa a questionar a respeito disso. E aí, nossa, tecnologia é bom, mas às vezes é bom quando funciona. Vamos lá. A esse respeito é completo desacordo, né? Querem uns, como nosso irmãozinho leu agora há pouco, que o homem seja um animal e o outro que o animal seja homem, né? O homem é um ser à parte. De novo, eles deixam claro aí a separação. O homem é um ser à parte. Tá? E continuam, pelo físico é como os animais. Corpo físico, temos nossos órgãos, nós respiramos, sentimos frio, sentimos fome, né? Temos necessidade de descansar, como os animais. Em nada diferimos dos animais, fisicamente falando. E menos bem dotado do que muitos. Muitas vezes nós vemos animais que são extremamente mais capazes de interagir com o meio ambiente do que nós, né? Muitos. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência. Olha só. O que eles dizem para Kardec? O vegetal não tem inteligência. O vegetal não tem inteligência. É simplesmente um ser orgânico, né, que tem uma matéria inerte com vitalidade. Então, a matéria inerte com vitalidade, por isso um ser vivo. Primeira coisa. Ok? E aí, eles dizem o seguinte, os animais, eles têm uma matéria inerte, eles têm vitalidade, e aí Kardec começa a questionar a respeito da inteligência, da consciência, do livre-arbítrio para os animais. E ele diz o seguinte, os animais têm certa inteligência? Sim. Tem. Os animais têm certa percepção? Sim. E, dizem eles, até pode-se dizer que existe um princípio de livre-arbítrio, mas não tem a inteligência do homem e nem chega perto. Ela é muito limitada. Assim como essa consciência é muito limitada, assim como o próprio livre-arbítrio. Nem se poderia dizer livre-arbítrio propriamente para os animais. Mas existe uma limitação, uma limitada capacidade de escolha para os animais também. Mas os homens são um ser à parte. São seres à parte. Eles deixam isso claro. Por que isso? Porque acontece o seguinte, de acordo, e por que a gente foi lá naquela questão 78 falar sobre a limitação do conhecimento? Porque nos falta capacidade de entendimento e também falta ainda, não é nem só pela capacidade, porque algumas questões, algumas informações, só bem lá na frente nós iremos ter acesso. Então eles dizem, os animais eles têm essa limitada capacidade, os homens são um ser à parte com uma capacidade muito superior. E aí eles começam a dizer, os animais eles estão dotados com muito mais capacidade de interação ao meio ambiente. Já os homens precisam desenvolver essa interação, desenvolver essa capacidade,
através da sua inteligência. E por que os homens precisam disso? Deus nos fez de uma maneira que nós, através do nosso exercício intelectual, nós vamos desenvolvendo nossas capacidades e, por isso, nós vamos progredindo na nossa evolução intelectual e moral. Então, nós vamos de pouco em pouco progredindo. Se fôssemos como, por exemplo, os animais, que a natureza está ali lhes dando tudo, nós ficaríamos estagnados. Seríamos, na quase totalidade das situações, reativos puramente. Ficaríamos lá parados, dormindo, deu vontade de beber água, acordaríamos, iríamos beber água, deu vontade de almoçar, de nos alimentar, iríamos nos buscar, né? Falar onde está? Ah, aqui, tá, pronto, acabou. Não tenho mais sede, não tenho mais fome, parei. Mas não é o caso, não é o caso. Deus nos criou de forma que nós precisamos buscar maneiras de beber água. Pô, uma maneira de beber água não é só ir ali no riacho? Falei, sim, só que acontece o seguinte, como existem os ciclos, né, das estações, chega uma hora que aquele riacho, né, aquele córrego, secou. Caramba, e aí? E agora? Como é que fica? Né? O animal, ele simplesmente reage, ele sai de um local, vai para o outro. Mudou, volta. Mudou, vai. Mudou, volta. Nós não. Nós buscamos maneiras de, peraí, mas se eu vou construir a minha casa aqui, e aqui passa um córrego, de vez em quando ele seca, eu não posso montar uma barragem aqui, fazer com que eu mantenha a água aqui estocada por um período de seca, alguma coisa assim. E é assim que nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto. É assim que nós vamos nos aperfeiçoando. É assim que nós vamos fazendo descobertas. Né? Então é dessa maneira que nós evoluímos. Vamos lá. Cadê? Ah, aqui. Na 593, ele pergunta assim, e nós, de certa forma, nós já abordamos essa questão, mas eu quero ler um trechinho aqui. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto, é puramente instinto? E eles respondem, ainda aí há um sistema. Quer dizer, existe um porquê das coisas, né? Tem inteligência, porém limitada, como dissemos. E Kardec faz uma observação muito interessante. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas, como nós tínhamos comentado, e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhor alguma realizam. E isso diferencia em muito o homem do animal. Né? Nós pegamos aquilo que já está ali na natureza e melhoramos para o nosso conforto, para a nossa evolução. Os animais, eles pegam aquilo ali na natureza e simplesmente utilizam para a sua necessidade. Por exemplo, né? É muito curioso quando a gente vê o João de Barro, né, por exemplo, aquele passarinho, ele vai lá, constrói a sua casa e, olha só, aí vem aquela inteligência limitada, mas que é puramente reativa à natureza. Né? Ele não constrói a casa voltada para onde o vento vem, ele constrói ela para o outro lado. Por quê? Porque senão o vento entra e destrói o que tem ali dentro. Né? Os ovinhos que são colocados ali, você faz aquele redemoinho e destrói. Então ele constrói para o outro lado. Da onde vem isso?
de uma certa inteligência, mas é bem limitada. Que mais? Tem os animais algum tipo de linguagem? E aqui é interessante, são duas perguntas, né? Tem os animais alguma linguagem? E há, entretanto, animais que carecem de voz, né? Esse parece que nenhuma linguagem usam, não? E aí os espíritos dizem o seguinte: os animais, eles têm uma linguagem, mas não uma linguagem falada, uma linguagem articulada como nós. Eles têm um meio de comunicação, né? Sons, mas tem animais que não emitem sons, mas ainda assim eles se comunicam de alguma forma, né? Eles reagem a um movimento, eles têm algum tipo de comunicação, mas não como nós. Tá? E aí Kardec começa a desenvolver uma abordagem, que mais à frente a gente vai finalizar, dizendo o seguinte: ele quer saber, primeiro, se os animais eles têm inteligência como o homem e se podem vir a ser mais inteligentes, né? Os espíritos já deixaram claro que não. Os animais estão à parte. Okay? Têm alguma inteligência, mas não se comparam aos seres humanos. E aí ele fala assim: poxa, mas olha só, a gente percebe que os animais, né, eles se comunicam, né, os pássaros, os golfinhos, né, enfim, eles se comunicam. Não existe uma linguagem, então existe uma forma de comunicação, alguns sons que são emitidos para eles se comunicarem, mas é como se bicassem ou batessem com a pata, ou enfim, é uma comunicação limitada, tá? Que existe sim uma comunicação, mas ela é limitada, não existe essa linguagem. Então eles botam assim: o homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades. Então ela se desenvolve até que atende às necessidades. Chega ali, para. Da mesma forma, aquela inteligência limitada, ela se desenvolve até que atende às necessidades. Chega ali, para. Tá? Para deixar isso bem claro. Tá? E aí, mais à frente. E ele fala o seguinte: Kardec faz a seguinte observação: diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem auxílio da palavra articulada. No finalzinho, tem uma observação mais longa, mas no finalzinho ele faz esse questionamento, dizendo o seguinte: os espíritos não têm articulação da voz como nós, né? Fisicamente falando. Mas existe, aí sim, uma comunicação. Por isso ele questiona: que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem auxílio da palavra articulada? Ou melhor, é como se virasse para as pessoas e falasse: não, isso é besteira, não existe comunicação com os espíritos, não pode, impossível. E aí ele pergunta: se a comunicação, ainda que não seja articulada, que espanto há de ter que os espíritos consigam se comunicar? Tá? Na 595 ele bota assim: gozam do livre-arbítrio, como nós já colocamos, eles dizem: os animais não são simples máquinas. Contudo, a liberdade da ação de que desfruta é limitada pelas suas necessidades. No caso dos animais, é sempre pela necessidade. Os animais se adaptam e se desenvolvem de acordo com a sua necessidade. As necessidades básicas de sobrevivência, de alimentação, de procriação, elas foram atendidas, então está tudo bem, não precisa ir além. Inclusive, aqui a gente faz uma observação seguinte: existem pessoas que muitas vezes a gente tem a impressão de que são pessoas que para elas bastam se alimentar,
procriar e trabalhar. Fez ali, levantou, se alimentou, trabalhou, voltou, se alimentou, procriou, pronto, acabou. Não precisa de mais nada. São aqueles espíritos que ainda estão despertando, mas que só nesse ponto se assemelham aos animais. Mas eles estão ainda despertando, estão ainda em desenvolvimento. Então, a gente às vezes fala assim, fulano é muito superior ao outro. Não é que fulano seja muito superior ao outro. É porque um determinado espírito, ele caminhou até um ponto e continua caminhando. E o outro já passou por aquele ponto e já está mais à frente. Simplesmente isso. Mas são espíritos que continuam evoluindo. Os animais, eles evoluem, mas numa velocidade muito menor e limitada. Porque os animais possuem uma inteligência... é outra. Será o princípio... Esse princípio, uma alma semelhante à do homem, que é a questão da liberdade, né? Ele questiona a respeito dos animais terem uma liberdade, fala, tem um princípio semelhante à alma do homem. E aí, os espíritos respondem aos questionamentos de Kardec, dizendo o seguinte, os animais, eles também têm um espírito. Os animais também têm um espírito. Porém, os animais, eles têm esse espírito, ele não desencarna e encarna assim como o espírito do homem. Os animais, eles são direcionados sempre. Sempre direcionados. Nós, quando desencarnamos, aí de acordo com a necessidade do momento de cada um, nós passamos mais ou menos tempo na erraticidade, no plano espiritual, sendo tratados, aprendendo, enfim, fazendo o que precisamos para retornar ao plano material. Os animais, eles são direcionados. Muitas das vezes, na grande maioria, eles desencarnam e logo são encaminhados à reencarnação. Tá? Após a morte, conserva a alma dos animais, a sua individualidade, a sua consciência. E aí são duas coisas interessantes. Eles dizem o seguinte, conserva a individualidade. Por quê? Porque cada animal é um animal, assim como cada espírito é um espírito. Então conserva a individualidade. Da mesma forma, por exemplo, que crianças recém-nascidas são indivíduos, cada um é um, os animais, eles têm a sua individualidade. Mas, quanto à consciência do eu, né, a consciência de quem é, isso não. Porque eles nem têm essa consciência, têm uma consciência extremamente limitada, mas diferente da gente, que ao retornar ao plano espiritual, de pouco em pouco nós vamos despertando, vamos expandindo a nossa consciência, que enquanto no plano material ela está bem limitada, os animais, por isso não passam. Tá? Na 601, só para confirmar aqui, e é interessante, a gente recomenda sempre que os assuntos abordados eles sejam depois lidos, porque isso ajuda muito. Tem algumas coisas que às vezes a gente acha que entende, quando vai ler, aquilo desperta mais. Né? Então é muito interessante. Aí nessa 601, ele pergunta, os animais estão sujeitos como homem à lei progressiva? Como dissemos, os animais também progridem, mas de forma limitada. Na 602, os animais progridem como homem por ato de força própria ou pela força das coisas? Pela força das coisas, como dissemos, eles são direcionados. 603, nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Tem essa curiosidade, né? Falar assim, os animais são seres dóceis, amorosos, eles vão lá e conhecem a Deus. Quando a gente fala de conhecer a Deus, muitas vezes a gente coloca numa situação nossa. Por exemplo, eu cheguei aqui, não conhecia nosso irmãozinho, então vou lá e falo, irmãozinho, como você está? Tudo bem? Fui apresentado, conheci.
Então é assim que vai ser. Um dia eu vou chegar no plano espiritual e vão falar assim, Alexandre, ó, Deus está te chamando, vai lá que você vai conhecer. É diferente. É diferente. Vai muito pela consciência, pela percepção, pelo entendimento, pelo sentimento. Né? Quando a nossa consciência se expande e evolui, aí nós passamos a conhecer plenamente Deus. Nesse sentido. Então ele pergunta, os animais conhecem, né, nos mundos superiores, conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus. Porque a percepção deles é muito limitada. Eles não conseguem chegar nessa capacidade de entendimento, de percepção. Para eles, é limitado. Então, para eles, o homem é que é Deus. A inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem? Porém os animais só possuem inteligência da vida material. E aí, deixa eu ver aqui. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância. Onde passa o espírito, essa primeira fase do seu desenvolvimento. E aí a gente vem para um porquê desse capítulo. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal. Só que, ao invés da gente ler aqui a parte do Livro dos Espíritos, a gente vai lá no livro Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz nos diz o seguinte: em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança da formação da individualidade responsável. Ao longo da atração do mineral, então ele diz, no reino mineral, o espírito ele começa a sentir atração, mas não há consciência. Tá? O espírito, ele começa... Não é que o espírito encarna na pedra, não é isso não, gente. Por favor. O espírito, ele está sintonizado com o reino mineral. Ele começa a sofrer, né, a atração do ambiente. Caramba, cadê? Dá sensação no vegetal. Que sensação é essa? Lembram do exemplo lá do girassol? Então começam a receber, né, essa interação do meio, e essa sensação ela vai muito de forma, num primeiro momento mecânica, um primeiro momento instintivo, uma coisa assim bem reativa, tá? O instinto no reino animal, então quando passa pelo reino animal, o espírito ele começa a desenvolver um instinto, o conceito, o mecanismo instintivo começa a ser desenvolvido, de novo, da mesma forma que o espírito não encarnou na pedra, não encarna no vegetal e não encarna no animal. Apenas pela vibração, pela sintonia da vibração da sua evolução, ele está sintonizado com o reino mineral, começa a receber as influências externas, vai evoluindo, ainda sem a consciência, tá? Vai evoluindo, começa a ter as percepções, né? a receber as sensações, começa a ser instigado a receber as sensações, mas ainda não... É como uma criança, ela nasce, né, aí falando puramente da criança física, ela nasce, ela não pensa, mas sente, reage. Então começa a captar essas sensações, vai para o reino animal e começa a desenvolver o seu instinto de conservação. Por quê? Porque ele está sintonizado com o reino animal. Então vai captando esse instinto e desenvolvendo esse instinto. Tá? E como vemos
No caso da crisálida, né, que envolve ali e depois rompe e vem a libertação da borboleta, né, numa transformação, então ele coloca aqui, vemos a crisálida da consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente. Por isso o espírito passa pelo reino mineral, de novo, não é encarnado, apenas sintonizado, reino mineral, reino vegetal, reino animal, né, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica, ou seja, livre-arbítrio, pensamento e razão. E aí, com esse resquício, ele começa o processo reencarnatório. Em outra passagem, ainda nesse livro, né, no Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte: todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão. Isso leva muito tempo, né? Atendendo-se às necessidades do campo mental em seu condicionamento e exteriorização do meio terrestre. É assim que o tato nasceu, na sua passagem pelas células nucleares, né? Então vai lá atrás, né? Na formação celular. O olfato começou nos animais aquáticos, o gosto das plantas, né? Através das suas muitas destilando sucos digestivos, porque as plantas têm os seus órgãos, né, digestivos, os seus órgãos de procriação, de evolução. O gosto surgiu nas plantas, e as primeiras sensações do sexo apareceram em algas marinhas providas não só de células masculinas e femininas que nadam. Quer dizer, não o sexo como a gente entende, mas a percepção da procriação, né, onde há a união para a formação de novas espécies. Ok? Tranquilo. Então vamos lá. E aí a gente chega na última questão, que é uma questão que, apesar de ser a questão mais longa desse capítulo, ela é a mais simples de se entender. Por quê? Porque existe uma reflexão muito extensa dos espíritos e de Kardec, mas eles são taxativos em relação a isso. Que vem a metempsicose. Eita, quase que não sai. Que é o quê? É um conceito de que muitos são adeptos, de que para a evolução espiritual, o espírito do homem, ele quando evolui, por exemplo, alguns consideram o golfinho como um dos animais mais evoluídos, e aí o homem ele vai chegar num ponto em que vai evoluir e vai encarnar, né, como um golfinho, e aí depois de um determinado ponto ele encarna como homem e depois volta. Então os espíritos dizem que não, e por isso lá atrás, no início, nós deixamos bem claro que planta é planta, dizem os espíritos, os animais são animais e os homens são os homens. Assim Deus nos constituiu e por isso nós fomos lá na 78. Tem algumas coisas que ainda ficam com ponto de interrogação, mas a nossa evolução é necessária para que lá na frente a gente seja capaz de entender o porquê da vontade de nosso Pai. É um assunto um tanto quanto complexo, mas nós esperamos que tenha chegado até vocês o entendimento necessário para esse capítulo e esperamos que a vontade de nosso Pai se faça presente em cada dia de nossa vida, mais e mais, para que nós possamos abraçar o convite do nosso Mestre Jesus e continuar na nossa caminhada. Bom, né? Agradecemos ao nosso querido irmão, trazer esses conhecimentos para cada um de nós. É como nós falamos no início sobre os nossos cursos, aqui o irmão falou assim, sucintamente e bem direcionado para todos.
mas nós levamos 3 aulas de 1h30 para falarmos sobre esse assunto. Nós desgastamos bastante perguntas, respostas, e nos nossos cursos a dinâmica é troca de informações, perguntas e respostas é mais facilitada. Infelizmente, na reunião pública não é possível, senão nós não terminaríamos em 50 minutos. Agradecer ao nosso irmão, vai ter outra oportunidade que nós os vamos chamar para trazer seus conhecimentos para todos nós aqui. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus te envolva sempre. Agora nós vamos passar para o nosso segundo momento, onde o nosso querido irmão Luiz vai falar para nós a respeito do Evangelho. O nosso momento agora é o momento do passe, onde nós pedimos aos médios que se deslocam para os seus devidos lugares. Aqueles que vão receber o passe permanecem com as suas mentes voltadas nos nossos mentores, nos guias espirituais, para que nós possamos, com a interação desses nossos queridos irmãos, receber esses fluidos curadores, orientadores, advindo dos espíritos amigos para cada um de nós, fortalecendo sempre nosso pensamento, a nossa formação, para que nós possamos estar sempre conciso dos fluidos que iremos receber. Assim sendo, elevando o nosso pensamento aos mentores da casa, pedimos a eles o envolvimento, a orientação, a cada um de nós, para que nós possamos, através da prece, buscar esses fluidos curadores advindos dos espíritos amigos para cada um de nós. Mas para isso pedimos a influência dos mensageiros de Jesus, do nosso querido irmão Jesus, para que possa nos abraçar nesse exato momento. E assim, pedimos a Deus também fortalecimento e orientação a todos nós, encarnados e desencarnados, na recepção desses fluidos curadores. Graças a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. É um versículo de São Mateus, capítulo 5, dos itens de 23 a 24. Ele fala o seguinte: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e diante reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Como não nos remetermos ao livro dos Espíritos quando nós lemos essa passagem de Jesus segundo São Mateus, quando ele fala o seguinte: o principal atributo do Espírito é a consciência de si mesmo. À época de Jesus, o sacrifício era um hábito, era um rito e era puramente material. Jesus, com a sua sabedoria infinita, nos ensinou lá há 2000 anos que muito além do rito material há o que nós hoje espíritas falamos, relembramos e estudamos cotidianamente. É a consciência moral. Porém, à época, os judeus, com a materialidade deles, ainda não tinham essa consciência. E Jesus usa essa metáfora, cruzando o material com o espiritual, quando ele fala: deixa na porta do altar e volta. Olha que profundidade quando Jesus fala dessa forma para aqueles que não tinham essa consciência. Mas aqui até tinham uma certa boa vontade de fazer um sacrifício a Deus. Porque era um sacrifício de fato. Quando você tirava algo material do seu bem-estar e doava nos templos e nas sinagogas, né? Nós cristãos, com o conhecimento que nós temos, já entendemos que o nosso sacrifício
é o moral. É quando nós estamos ressentidos com o nosso irmão, passarmos por cima desse ressentimento. Esse é o sacrifício ideal para Deus, para o Pai, como Jesus pediu para que nós fizéssemos. Meus irmãos, que Jesus nos ampare e continuemos firmes em nossa caminhada. Assim sendo, já fortalecido com os fluidos, com o amor do Pai, apenas voltamos a lembrar sobre os nossos cursos. É só sairmos, tirarmos uma foto ali do painel, aí temos tudo a orientação e a programação da casa em nossas mãos. E também aquele que quiser o atendimento fraterno é permanecer nos seus lugares. E assim vamos para o encerramento, agradecendo em primeiro lugar nosso querido irmão Altivo Panfiro, patrono no nosso SEAP. Agradecemos a ele pelo acolhimento fraterno que ele deu a cada um de nós, para que aqui nós pudéssemos nos confraternizar, nos orientar, junto às mensagens advindas do nosso querido Mestre Jesus, dos nossos mentores da casa, enfim, desses espíritos amigos que são incansáveis em nos dizer, conforme nos diz o nosso querido irmão Leon Denis, para a frente e para o alto sempre. E assim, na certeza de que todos nós fomos orientados, fortalecidos, pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.